3, 2, 1, começando. Boa noite a todos, aqui é o Hélio e agora me dirijo com a aula de História para o primeiro médio, ok? Continuando o conteúdo da apostila 2, tá? Antiguidade Oriental. E aí a gente vai ver os últimos povos que faltam, que é fenícios, hebreus e persas, ok? Nós já vimos Mesopotâmia e Egito na aula anterior. Vamos lá então. Começando pelos fenícios. Fenícios eram chamados os povos do mar. Por quê? Dá uma olhada no mapa aí que vocês estão vendo, ok? Vocês estão vendo essa área rosa aí? Os fenícios ficavam no Oriente Médio, tá? Na região que hoje é o país Líbano, né? O norte de Israel e o Líbano. E eles ficavam em uma estreita faixa de terra entre os montes, né? O maciço do Líbano e o mar Mediterrâneo, com poucas terras agrícolas, tá? Poucas áreas agrícolas. O que eles tinham bastante era madeira, as grandes florestas de cedro, tá? Aliás, o cedro é uma madeira muito boa para a construção de navios, tá? Aliás, está até na bandeira do Líbano, atualmente a bandeira do Líbano tem a árvore do cedro bem no meio da bandeira deles, ok? Então é o seguinte, pensa um pouco. Os caras tinham uma tripinha de terra entre o mar e as montanhas, tá? E um monte de madeira. Então, naturalmente, eles se voltaram para o mar. Os fenícios eram chamados os povos do mar. Eram os grandes comerciantes da antiguidade, tá? Tanto que a principal atividade comercial deles, a principal atividade econômica deles era o comércio marítimo. Eles eram os grandes navegadores. Tá? Lembrando que eles não formaram um grande império, eles eram cidades-estado, independentes, Sidom, Tiro, Biblos, Ugarite, tá? Então, Beribe, que acabou dando origem a Beirute, né? Então é o seguinte, esses povos, eles viviam do comércio marítimo, era a grande atividade econômica deles, eles foram grandes navegadores da antiguidade, ok? Dando sequência. Legal, eles eram comerciantes. O que eles comerciavam? Né? O que eles faziam? Comércio marítimo com artesanato. Tá? Então, já que eles não tinham grandes coisas em matéria-prima, eles pegavam matéria-prima de outras regiões, produziam alguma coisa e vendiam os objetos manufaturados, artesanato. Vasos, joias, né? Trabalhavam vidro, cerâmica, metal, tecidos. Eles foram os grandes responsáveis pela circulação de produtos no Oriente, entre as civilizações do Oriente Antigo, ok? Lembrando que eles colonizaram aí quase todo o Mediterrâneo e a grande colônia deles foi Cartago, tá? No norte da África. A gente vai falar depois dela. Pensa um pouco, os caras tinham comércio. Só que para você controlar o comércio marítimo, você tem que ter registro escrito, tá? E a escrita, a forma de escrita que existia na época eram muito complexas, tá? Que era os hieróglifos egípcios e a escrita cuneiforme dos mesopotâmicos. Então os caras inventaram o alfabeto. Não confunda, eles não inventaram a escrita. Tá? A escrita já existia. O que eles inventaram foi o alfabeto. O fato de usar sinais representando os sons da língua falada. Tá? E aí, para quem gosta aí, pode escrever seu nome no alfabeto fenício. Tem as letras aí. Tá bom? Para quê? Por que eles fizeram isso? Para facilitar o registro das operações comerciais. Ok? Essa é a pegada. Para facilitar o registro do comércio. Pessoal, dos fenícios, basicamente é isso. O que é importante saber dos caras? Eles eram os grandes comerciantes da antiguidade, comércio marítimo era o grande feito deles, tá? De artesanato principalmente, e a criação do alfabeto, que depois os gregos adaptaram aí, né? Ok? Para o alfabeto greco-latino, que é o que a gente tem hoje. Tudo bem? Vamos adiante. Agora, os hebreus. Os hebreus, ainda na apostila 2, ok? Povos da antiguidade, tá? É da seguinte forma, os caras não tem como pensar na história dos hebreus sem a sua religião, tá? Sem o judaísmo, tá? E os hebreus, a gente vai entender por que a gente hoje chama eles de judeus e não de hebreus, tá? Já vamos entender já. E assim, a grande importância deles foram o primeiro povo da antiguidade a pregar a existência de um Deus único. Eles acreditavam na existência de um único Deus, Yahvé, né? Que depois a gente translitera para Jeová, tá?
Então eles achavam que existia um único Deus que se revelou para o patriarca Abraão, tá? E esse patriarca, né, o patriarca não, o Deus, né, Yahvé, fez uma aliança com o povo escolhido por Deus, eles se acham o povo escolhido por Deus, né, através das leis dadas a Moisés no Monte Sinai. Ok? A gente vai falar daqui a pouco disso, a passagem conhecidíssima. Yahvé era o único Deus verdadeiro. E olha só uma ideia deles. Não pode ser representado por imagem nenhuma. Tá? Ou seja, eles não acreditam em imagens. Por quê? Porque é um ser poderoso e perfeito, supremo. Nós somos imperfeitos para tentar reproduzir, representar. Como é possível a gente representar a perfeição e o infinito, né? Não tem como. E a Bíblia é a grande fonte histórica para saber os fatos aí do povo judeu, ok? Logo, todos os outros deuses eram falsos, porque tinham imagens dele, ok? Vamos adiante. Os patriarcas, Abraão e Moisés, tá? Abraão foi o grande, né? O precursor, o que fundou aí praticamente o que organizou toda a tribo dos hebreus, o povo hebreu, né? Ele estabeleceu uma aliança e foi dito ao povo que fosse para a terra prometida, Canaã, tá? Devido a uma grande seca em Canaã, os hebreus migraram para o Egito para buscar melhores condições de vida. E eles foram escravizados. E quem libertou o povo hebreu dos egípcios foi o famosíssimo Moisés. Né? Lembra da novela lá, Moisés. O novo patriarca, o Moisés liderou o Êxodo. Êxodo quer dizer fuga. Fuga da escravidão no Egito. Foi aquele, né, o Moisés que abriu o Mar Vermelho com o cajado, ok? E depois na Península do Sinai recebeu as tábuas da aliança, os 10 mandamentos de Deus. Tá? Tem filme, tem desenho, tem novela, tem um monte de fontes aí pra gente vislumbrar essa cena aí, é conhecidíssima, ok? Tudo bem? Isso para eles é sagrado. Os 10 mandamentos de Deus são sagrados. É os mesmos 10 mandamentos do Antigo Testamento. Okay? Aliás, a Bíblia deles é a Torá, que é os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. É a Bíblia dos judeus, que eles chamam de Torá. Ok? Vamos lá então. Os juízes, Israel e os juízes, ok? Teve os 2 maiores reis do período, foram o rei Davi e o rei Salomão. Davi foi o que constituiu o reino dos hebreus e fez de Jerusalém sua capital. O Salomão, né, foi quem começou a construção do Templo de Jerusalém. Tá? E é importantíssimo. É o mesmo que o Vaticano é para os católicos, o Templo de Jerusalém é para os judeus. Ok? Aliás, na foto aí, dá uma olhada nessa foto que está no slide, é o Muro das Lamentações. Segundo os judeus, né, eles acreditam que esse Muro das Lamentações é a última parede que sobrou da destruição do Templo de Jerusalém. Ok? A parede do antigo templo, tá? Construído pelo rei Salomão. Tá? E para eles é um lugar sagrado. Vamos adiante. Vamos entender a divisão dos hebreus. Os hebreus, ao fim do reinado de Salomão, o reinado de Salomão, por mais que ele fosse sábio, não foi perfeito. Né? Nada é perfeito quando tem a mão do ser humano. A corte luxuosa, guerras fracassadas, a cobrança de pesados impostos para sustentar as guerras. E aí, quando o Salomão morreu, houve uma disputa aí pelo trono, né? E com isso ocorreu o cisma, a divisão. Tá? As 12 tribos originais se dividiram em 2 reinos. As 10 tribos do norte, que eram contrárias ao Salomão, né, ou a qualquer pessoa da família dele, criaram o reino de Israel, com capital em Samaria. Enquanto que as 2 tribos restantes do sul, com capital em Jerusalém, fundaram o reino de Judá. Ok? E elas eram fiéis ao sucessor de Salomão. Vamos adiante. Só que assim, lembra que a Mesopotâmia era toda, né, uma série de povos aí invadindo, e o reino de Israel foi destruído pelos assírios. Tá? E a população fugiu, se espalhou pelo Oriente. Os hebreus restantes são chamados de judeus, porque eram os hebreus de Judá, do reino de Judá, por isso judeus. Tá? E o reino de Judá foi conquistado também alguns anos depois, tá? Por Nabucodonosor. Tá? Lembrando que o Ciro, né, o imperador persa, né, quando os babilônicos invadiram Israel, eles
prenderam os hebreus, né, no chamado cativeiro da Babilônia. E quem os libertou foi o imperador persa Ciro, que acabou inclusive financiando a reconstrução do templo. Em 70 depois de Cristo, após uma revolta, o general romano Tito destruiu o templo e expulsou os judeus na chamada diáspora, dispersando os judeus pelo mundo. Ok? Diáspora é algo significativo aí na história dos judeus, onde eles se espalharam pelo mundo. Aí algumas imagens representando aí Israel e os judeus, pois até a imagem da novela aí, né, dos 10 mandamentos. Ok? Vamos para os persas, que é o último povo aí deles. Ok? Vamos lá. Os persas. Então é o seguinte, os persas, eles ficavam mais no Oriente, tá? Mais a leste do mapa, lá onde hoje é o Irã, ok? Era uma sociedade pastoril, tá? E uma aliança entre dois povos através de um casamento, né? O rei Pérsia e o rei dos Medos fez uma aliança. E o primeiro grande imperador foi Ciro, o Grande, tá? E aí a coisa mais significativa para falar sobre os persas era o que? A tolerância religiosa, tá? Isso era raríssimo na época, era raro na época, tá? Porque quando um povo conquistava o outro nas guerras, ele impunha a sua religião. Os persas não. Eles respeitavam as culturas dominadas, especialmente as religiões. Eles libertaram os judeus, reconstruíram o Templo de Jerusalém, deixavam com que cada região conquistada deixasse a sua... Isso por quê? Porque eles eram bonzinhos? Não. Porque eles queriam o quê? A lealdade dos povos conquistados. Ok? Eles poupavam a vida de reis e nobres derrotados, respeitando as cidades, não destruíam tudo e queriam aliados. Ok? O filho de Ciro, Cambises, conquistou o Egito e foi, né, assassinado. Mas mesmo Ciro sendo o primeiro, o grande rei foi Dario I, chamado o Grande, né? Foi uma era de prosperidade, ok? E o Dario, ele demonstrou que uma capacidade administrativa fantástica, tá? Ele dividiu o território em pequenos estados, províncias, que na época se chamava satrápias, né? Fiscalizada por inspetores reais, os olhos e ouvidos do rei. Ele construiu uma rede de estradas, adotou uma moeda única, o dárico, tá? E exigiu o pagamento de impostos e a lealdade ao império. E isso garantia uma autonomia dos povos vencidos. Eles não eram escravizados. Com isso, o Império Persa cresceu violentamente, ok? Ele conquistou alguns povos e muitos acabaram se aliando a ele. Tá aí a tumba, né, de Dario e Xerxes, na região de Petra, né, no atual Irã, né, um dos pontos turísticos. Uma das coisas importantes para falar deles é a religião dos persas, é o zoroastrismo. Zoroastro, né, era o fundador da religião, o livro sagrado deles é o Zend Avesta. E para eles o universo é marcado por um dualismo, a disputa entre o deus da luz, Ahura Mazda, e o deus da escuridão, Ahriman. Tá? Então você escolhe o caminho que você quer seguir, o bem ou o mal, tá? Baseada na dedicação à virtude e ao culto ao fogo sagrado. Ok? Os persas, tá? Eles acabaram, depois de conquistar aí todo o Oriente, eles foram tentar conquistar os gregos nas famosas guerras médicas e foram derrotados, né, 2 vezes pelos gregos. A fraqueza gerada por essas crises, disputas de poder depois da queda dos imperadores, né, fizeram com que Alexandre Magno, né, o Alexandre o Grande, vencesse o Dario III e marcou a conquista do Império Persa pelos macedônicos. Aqui, ó, dá uma olhada no mapa, está a extensão máxima do Império Persa. Eles começaram naquele rosa, na Pérsia, depois se expandiram o laranja, o roxo, o verde, o Cambises conquistou o Egito, e depois tentaram conquistar a Grécia e quebrar a cara. Essa linha verde no meio é chamada Estrada Real, que liga Sus a Sardes. Era uma estrada por onde os mensageiros do rei iam, ok? Pessoal, com isso a gente termina, tá? Vamos só dar uma olhada nos exercícios, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Esses exercícios da apostila 2. Vamos tentar dar uma olhadinha neles. Se não conseguir, não tem problema. Amanhã nós temos a live nossa. O primeiro A às 10 horas da manhã, primeiro B às 9 horas da manhã, de história, tá? Então, primeiro B às 9 horas, primeiro A às 10 horas a nossa live, beleza? Muito obrigado pela atenção, se cuidem e até a próxima, pessoal. Valeu!